Até onde eu devo colocar a fibra? Coloco na unha inteira, na metade da unha ou na ponta? Bom, eu vou ensinar vocês a aplicar a fibra em 4 tipos de unhas diferentes, então fica comigo, vamos até o final. Fala capotes, tudo bem? Aqui é Mayara Leite, manicure sem filtro. Então hoje eu trouxe pra vocês aqui no canal um vídeo onde eu vou explicar pra vocês até onde vocês devem colocar a fibra, de fato. Mas antes, já curta esse vídeo aqui, já se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha, porque vai que tem outras nail designers também que tem essa dúvida, né? Então eu vou mostrar aqui a forma melhor de se trabalhar com a fibra, né? Como que você vai aderir ela. Bom, primeiro, né, pra quem não sabe, eu trabalho com a fibra de vidro e ela é um extensor, ela é como se fosse a tip e o molde, mas diferente um pouquinho da tip e do molde, né? Eles não são extensores que ficam ali na unha, né? Você pode ver que depois você consegue tirar. A fibra, ela fica ali na unha, mas não tem a necessidade de você colocar ela na unha inteira. E também já vou mostrar pra você que cada leito, né, cada unha de cliente é diferente, então vai ter uma continha aí que vai ser muito mais fácil de você avaliar o ponto ideal para você posicionar a sua fibra. Bom, eu desenhei aqui para vocês, né, alguns tipos de unhas, tá, que vocês podem encontrar aí na mesa de vocês. E é muito importante saber avaliar esse tipo de unha para assim colocar a fibra também. Isso é uma das coisas que eu abordo dentro do método, principalmente, né. A primeira coisa que a gente precisa descobrir nessas unhas que são uma diferente das outras é o ponto zero. O que é o ponto zero, meninas? O ponto zero é da onde a unha desprende do leito e ela passa para a borda livre, onde você corta e não sente dor. Geralmente é onde a unha já começa a ter até uma coloração diferente, né? Ela tem uma coloração mais leitosa, mais esbranquiçada, sabe? Então aí que a gente precisa descobrir. Aqui eu tenho a unha plana. Geralmente unhas planas, o ponto zero é sempre no final aqui da bordinha, né? Do dedo da cliente. Então geralmente é aqui, ó. Então vamos descobrir primeiro o ponto zero da unha plana. Depois a gente tem a unha do dedo torto. Quem nunca não pegou um dedo torto aí, que às vezes você termina de fazer um alongamento, ou a cliente ela vai falar, nossa, mas minha unha ficou torta, mas o seu dedo é torto. Ou às vezes você é profissional e quer, mesmo sendo o dedo torto dela, quer entregar um alongamento reto. A gente consegue sim mudar essa aparência. Uma dica que eu dou pra vocês vamos avaliar o ponto zero. Aqui você consegue entender que um ponto zero está mais em cima, sempre vai estar mais em cima, né, os dedos tortos. E um aqui embaixo. Então ele vai ter uma grande diferença, vocês vão notar isso. Depois que a gente já achou, vamos aqui agora na unha de borda infinita. O que é borda infinita, né? É aquela unha que quando você olha, ela tem a característica arredondada. Esse ponto zero dela começa lá perto da borda proximal, sabe? Começa aqui, ó. Então o ponto zero dessa unha tá aqui em cima, muitas vezes uma aqui em cima, o outro aqui mais embaixo, mas é bem diferente da unha plana que a gente vê que ela é aqui na pontinha, né? Então essas unhas são aqui, geralmente tudo descolado aqui a unha, né? Vocês podem ver que tem a coloração da unha natural, né? E eu já falei também, né, que é uma grande chance aí de descolamento, mas também tá dentro do método bem abordado. Beleza, a gente achou o ponto zero dela aqui. Depois a gente tem a unha ruída, né? Como é que a gente vai avaliar aqui o ponto zero da unha ruída? Geralmente sempre a gente tem uma pequena área para trabalhar, inclusive tem um vídeo de eu ensinando vocês a preparar esse tipo de unha também. Quando você prepara esse tipo de unha, você consegue ter um trabalho, né? Você consegue ter uma área melhor ali para você conseguir trabalhar. Mas também o ponto zero dela que vocês podem pegar é normalmente aonde você vai ter ali o final da unha. Tem algumas unhas ruídas que são meio encravadinhas, tá? Então ali vocês podem contar com o ponto zero também. Então, agora eu vou falar pra vocês aonde vamos colocar a fibra. Bom, aqui é como se a gente seguisse uma regrinha básica, tá? Então vamos aí pegar os pontos zero e a gente vai subir esse ponto zero a 2 milímetros mais ou menos, tá? Então aqui para unha plana, você vai subir 2 milímetros e vai colocar a fibra aqui. Vocês podem notar que a fibra não tá no meio da unha e não tá muito próxima. Eu, quando comecei, eu sempre coloquei a fibra bem ali na linha da lúnula, sabe? A lúnula é a parte visível da matriz ali que a gente consegue ver. As minhas unhas, elas não tinham uma aderência, então elas não fixavam muito bem, sabe? Por quê? Tem que ter muita atenção, porque dependendo do tipo de unha, do comprimento, você vai trabalhar ou com muita fibra ou com um pouco menos de fibra.
E fibra seca também dá descolamento. Excesso de produto na placa aqui também dá descolamento. Então a gente tem que ter o produto proporcional, né, para colocar naquele tipo de unha. Fibra de vidro, né, que são filamentos ali de fios, né. Então vocês podem perceber que quando você coloca junto com o gel, ele vira ali um vidro, ele vira um polímero mais enrijecido, sabe, mais plastificado. Então se a unha tiver muito produto, essa unha tende sim a trincar com facilidade, a descolar com facilidade por conta do excesso de produto, aquele peso de produto. Na verdade, você tem que distribuir o produto, colocar a fibra certinho para uma boa parede lateral, para um bom telhado, para que ela seja duradoura. Aqui agora vamos para a unha torta, né? Como que a gente vai fazer aqui na unha torta? A gente vai pegar sempre o ponto zero que está bem próximo à ponta dos dedos, não aquele que está lá próximo à matriz, né? A área da cutícula, tá? Vamos pegar aqui essa área que é a mais normal. A gente vai subir esse ponto aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Eu coloquei a tampinha do azul no vermelho. Então vamos subir 2 milímetros, eu subi aqui, ó, o 2 milímetros, que daí dá de encontro com o outro ponto zero, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha fibra aqui. Acaba que sobe até um pouquinho, tá? Então a fibra vai ficar exatamente assim. Mas aqui eu vou ensinar um outro macete pra vocês que eu faço, tá? E daí aqui bem na lateral, aonde essa fibra que você colocou vai bater bem nesse ponto zero, onde ele é o mais alto, você vai vir com um fileto de fibra só para reforçar essa parede. Então é só um fileto, ó. Não tem necessidade de vir com esse fileto e colocar a fibra até aqui, não precisa, tá? É só reforçar o lado aonde ele cai mais. Você vai ver que você fazendo isso, já vai dar uma boa diferença aí quando você for pegar algum dedo torto. Você vai notar que você vai conseguir alinhar ela melhor. O que eu percebi dessas unhas tortas é que você coloca a fibra, mas um lado prende mais que o outro, e esse lado geralmente, que é o mais alto, ele sempre tem aquele dente, uma quebra, sabe? Só que quando você reforça com esse fileto de fibra aqui, não acontece isso. Agora, borda infinita. Como é que a gente vai trabalhar nessa unha? Se você pegar os 2.0 aqui, se você colocar essa técnica de 2 milímetros acima, vai ficar acima do dedo. Então não tem como. Essa unha aqui, daí você vai ter duas opções de trabalhar também. Aqui eu coloquei o ponto zero bem lá em cima, né? Mas às vezes tem algumas que tem um ponto zero mais aqui no meio. Daí, quando tiver aqui mais no meio, você pode até usar esse 2 milímetros acima desse ponto e colocar a fibra, tá? Mas vamos supor que aqui é uma borda infinitérrima, né? Principalmente isso aqui, a característica dessas unhas minhas é que tem cliente que corta muito cantinho, o cantinho aqui com alicate, aí vai chegar uma hora que aquela unha ela não cola mais no leito. Então o que eu faço nesse tipo de unha? Eu pego esse ponto mais baixo, eu tenho a opção, dependendo do jeito da unha, eu vou descer ele, ó, vou descer ele, tá? E vou colocar a minha fibra aqui. Ah, Mayara, mas é no meio da unha. Sim, porque geralmente essas unhas, elas têm um leito menorzinho, sabe? Bem pequeno. Então é isso que eu faço. Eu coloco a fibra aqui e reforço aqui de fibra, ó. Eu coloco um fileto de um lado e o outro fileto do outro, para não ficar a fibra na unha toda, tá? Então eu sempre vou reforçar as suas laterais, porque a fibra de vidro, ela também vai ajudar ali numa função meio que mecânica, sabe? Porque como as paredes laterais aqui são descoladas, ela vai dar um reforço a mais. Porque a gente sabe que o gel ele nunca vai descolar da unha, e sim a unha descola do gel. E como aqui a gente tem essa proporção de unha natural que não é colada no Leighton Gel, essa unha ali, ela absorve todo tipo de água, então ela vai inchar, fazer o efeito esponja, inchar, voltar ao normal de novo. Facilidade de quebra, facilidade de trinca, facilidade de infiltração prematura, muito grande. Então por isso que a gente tem que reforçar mais as laterais para poder durar aí uns 10, 15 dias, para poder a cliente ficar feliz também, né? Aí a gente tem a unha roídérrima. Mal conseguimos avaliar ali o estado dela, qual tipo de unha que é, se é uma unha plana, se é uma unha convexa, uma unha côncava, mas geralmente a gente tem pouca área para trabalhar. Então eu costumo fazer o quê? Vir todo o terreno, então aquela quantidade de unha que eu tenho, eu sempre vou deixar, daí eu vou contar diferente, tá? Eu sempre vou deixar uma margem de 1 milímetro aqui, ó, para depois da cutícula, tá? Então aqui eu coloco a fibra na unha toda, tá? Coloco tudinho aqui a fibra, ó. Aqui necessariamente eu não vou
me preocupar muito com o ponto zero, porque nessa unha aqui eu preciso me atentar a colocar a fibra para ter um pouco mais de resistência ali, porque a unha é muito curta, então não tem onde eu trabalhar direito. Então eu me preocupo em deixar sempre 1 milímetro a 2 milímetros da área da cutícula para baixo. Porque a unha ruída, para quem já sabe, me acompanha, eu sempre falo que é como se fosse um tratamento para cliente, né? Então aqui a gente vai entregar a estrutura para que ela pare de botar a mão na boca e pare de ficar roendo. Que dá 2 semanas a unha dela vai voltar aí com 8 dias, 10 dias ela já vai ficar diferente. E geralmente não tem opção de manutenção, você vai remover tudo e fazer novamente, né? Então se você coloca a fibra muito aqui embaixo, nesse tipo de unha, tá, gente? Nesse tipo de unha aqui, provavelmente pode ser que ela não tenha durabilidade, né? Eu sei que você ficou aqui comigo até o final, então eu vou te dar um bônus de uma unha convexa, tá? Que é aquela que tem um leito para baixo, que quando você coloca a fibra fica tudo espetado para cima e a gente fica louco, a gente não sabe o que faz, ou se corta, ou se lixa, ou se taca gel ali, então eu vou ensinar vocês. Como eu prometi para vocês, então vamos lá, unha convexa. Ó, mas antes de eu começar, então já compartilha, já que você esqueceu de compartilhar lá no começo, né? Vamos levar essa informação para mais nail designers e fazer com que elas também tirem essa dúvida de vez por todas, né, da onde colocar fibra ou aonde tem que colocar fibra, e já saber também como que vai colocar fibra nessa bendita unha convexa. A gente tem essa unha convexa, que é o terror das nail designers também, é uma dúvida que eu recebo frequentemente, principalmente para quem não é minha pupila, hein, porque dentro do método tá tudo bem escrito. Esse leito desse tipo de unha é muito alto, então para você trabalhar com a fibra de vidro, fica um pouco ali mais dificultoso, sabe? Porque a fibra, ela fica toda espetada para cima, ou a unha cai demais, ou fica aqueles buraquinhos. Tem as meninas que não sabem se botam gel ou se bota mais para cima ou mais para baixo, então dificulta um pouquinho, né? Principalmente quando se trata, né, de você conseguir fazer um alongamento, aonde ele já esteja quase pronto e você vai lixar ele só para modelar. Mas como é que a gente vai fazer isso nesse tipo de unha? Porque você coloca a fibra, fica toda espetada para cima. Aí você tem que encher de gel, aí quando você vê, vira um chicletão. Aí vai lixar, arranca todo o produto e a unha continua para baixo ainda, aí aquelas fibras ficam aparecendo ainda. Como é que você vai fazer? A característica dela geralmente é desse jeito, olhando de frente, tá? Ela é mais fina, a ponta mais arredondada, e os pontos zero dela geralmente ficam aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ponto zero dela que fica aqui, em vez da gente subir 2 milímetros acima, que 2 milímetros acima desse tipo de unha ficaria no meio da unha, que o meio já é onde é o ponto mais alto. A gente vai ficar nessa casa do ponto zero. Ah, Mayara, mas o ponto zero dessa unha que eu fiz aqui hoje, ele é no meio da unha, ele é aqui. Você vai abaixar esse ponto zero, você vai colocar 2 milímetros abaixo do meio do leito. Então, se você colocava a fibra aqui no meio, ela vai arrepiar. Então, o segredo é você colocar a fibra aqui embaixo, na ponta, tá? Aqui embaixo, ó, na ponta aqui, ó, tá? Antes desse ponto mais alto dessa unha. Você coloca a fibra, né? Você vai colocar a fibra aqui, ó, bem na ponta. Mas se você subir essa fibra mais um pouquinho, bem próximo ao ponto mais alto dela, a fibra ela vai ficar arrepiada. Então acaba atrapalhando você no seu alongamento ali. Então, feito isso aqui, mamão com açúcar. Bom, meninos, espero que vocês tenham gostado dessa informação que eu dei pra vocês, porque eu também, no meu começo, era muito difícil eu conseguir acertar o ponto ideal, o ponto certo pra conseguir colocar a fibra ali. Mas de tantos anos, longos anos aqui na mesa, eu pude perceber que nem todas as fibras, nem todo jeito que você coloca a fibra vale pra todo mundo. Você tem que fazer análise das unhas, sabe? Você tem que saber ali o ponto certinho de colocar, pra assim você ter uma aderência perfeita e principalmente uma durabilidade muito boa, né, para fazer com que a cliente volte só daqui 20, 15 dias mesmo. E antes eu colocava a fibra, né, muito lá na unha inteira, cobria a unha inteira de fibra, né, e ficava muita fibra seca, então dificultava muito a minha durabilidade nos alongamentos. Aí depois, né, de um tempo eu fui percebendo isso e hoje eu trabalho desse jeito e dá muito certo. Comenta aqui pra mim se você já trabalha dessa forma ou se você percebeu que vem acontecendo isso que acontecia comigo também, e você vai fazer o favor de começar a trabalhar assim também, que eu tenho certeza que vai te dar mais agilidade, vai te dar menos dor de cabeça ali, né, menos infiltrações, descolamento, quebra prematuro, então eu tenho certeza que isso vai funcionar. Se funciona pra mim, por que não vai funcionar pra você? E eu vou deixar aqui do lado uma sugestão de vídeo pra vocês assistirem, que eu tenho certeza que vocês vão amar também. Beijo, até o próximo vídeo.